Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Leandro Jarrell. Na ausência, nas férias do Cássio, que é o grande, hiper, mega apresentador desse programa, eu tento substituí-lo. E hoje eu estou aqui com uma missão muito importante, que é conduzir esse programa ao lado de dois pastores, duas feras, que é o pastor Luiz Fernando e o pastor Mário Lima. São pastores aí, pastor da Igreja Batista Nova Aliança. Da Aliança. Batista da Aliança no Caiçara e pastor da Igreja Batista da Savassi, aqui em Belo Horizonte. Começando aqui o nosso programa, para a gente bater um papo, eu queria começar com uma pergunta. Caiçara e Savassi, né? A Savassi é conhecido como um polo da cultura de Belo Horizonte, onde várias tribos se reúnem. É um contexto diferente trabalhar com uma igreja ali naquele local? Vocês têm algum desafio específico? Eu acredito que talvez, se a gente comparar com Caiçara, a diferença maior que a gente pode ver é que lá é mais comercial. Apesar de ter também muita residência, mas também tem muito bar, muita loja, shopping. E o Caiçara é um bairro mais residencial. Apesar que atualmente, toda a cidade, os bairros têm se desenvolvido muito e tornado quase que autônomos, com banco, com tudo. Mas a Savassi talvez ainda tenha um pouco, a gente pode falar como diferença isso, e também porque a Savassi tem muito barzinho mesmo. Boates, né? Tem. Então tem todo tipo de tribos, igual você falou. Na nossa igreja mesmo, nós temos um irmão lá muito querido nosso, que o nome dele é Roberto Drummond. E nós conhecemos uma figura aí do Roberto Drummond, o escritor, que já faleceu, que escreveu uma coluna do Atlético no estado de Minas, Bola na Marca. Era muito conhecido o Roberto Drummond. E quando eu cheguei lá na igreja, tem 4 anos que eu estou lá na Igreja Batista da Savassi, conversando com esse Roberto Drummond, foi coincidência o seu nome, Roberto Drummond, nome do escritor. Ele falou, sou primo do Roberto Drummond. Ué. E realmente ele é primo do Roberto Drummond. Então, a nossa Igreja Batista da Savassi tem até um primo do Roberto Drummond com o mesmo nome, Roberto Drummond. Muita coincidência. Muita coincidência. E pelo fato de ter as boates, né? Quem é de Belo Horizonte, quando fala de Savassi, imagina à noite, né? Ali, lá na igreja do Senhor, a maioria das pessoas vem de outros locais ou são moradores mesmo da Savassi? Acontece as duas coisas. Tanto tem um pessoal dali, da região, da Zona Sul, como tem de outras regiões. Eu mesmo moro na Zona Norte. O senhor faz uma viagenzinha assim, né? Moro no Dona Clara, na Pampulha. E estou lá toda quarta-feira, sexta-feira à tarde, domingo de manhã e domingo à noite. Quando alguém quiser conhecer a nossa igreja, quarta-feira, 20 horas, domingo, 10 horas da manhã, domingo, 19 horas e na sexta-feira à tarde, 15 horas, Bacana. Tarde dos Milagres. Legal. Caiçara é um bairro mais residencial. Tem algum desafio específico de trabalhar ali com aquele bairro? O senhor que é o fundador da igreja, né? Nós fizemos uma fusão de 2 igrejas, de 2000. Fundimos uma igreja que era no Padre Eustáquio e a que era no Caiçara. Aí fundimos as 2 igrejas. Ali no bairro Caiçara tem muito jovem e é um bairro muito verticalizado. Sim. Então o alcance às pessoas ali é meio complicado. São condomínios de porte médio para cima, né? Então ali o desafio é o evangelismo, que ele não vem de uma maneira tradicional, né? Para você entrar no condomínio daquele é muito difícil. Então a gente procura utilizar quem já mora lá dentro, que pertence à igreja, para que abra algum tipo de reunião que possa atrair as pessoas. O senhor falou sobre o desafio do evangelismo e a gente vê que as formas de evangelizar mudaram muito ao longo do tempo. As ferramentas que são utilizadas, né? Há muito tempo atrás era uma caixinha de som e fazia-se um culto na praça, né? Depois eram os panfletinhos, né? Entregava os panfletinhos. Hoje isso não cola mais.
na opinião de vocês, a gente precisa atualizar ou não? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre, então a gente precisa manter a caixa de som, isso que é evangelismo mesmo? Ou a gente pode utilizar de acordo com a região, por exemplo, a gente está falando de Savassi, que é um lugar onde concentra a maior vida noturna de Belo Horizonte. Talvez o panfletinho ali na porta de uma boate não vai resolver. Vamos trocar uma ideia um pouco assim sobre o evangelismo na cidade, urbano. Qual que é o desafio? O que mudou, o que não mudou na A gente percebe o quê? A gente percebe que a questão de falar de Jesus Cristo e de Deus é uma coisa muito difusa. Ela não tem uma concentração. Há 40 anos atrás, as pessoas sabiam quem era Jesus Cristo e o motivo dele ter vindo. Hoje, não. Se você falar assim, Jesus te ama, eu acabo assim, e daí? Quem é esse Jesus? Não é? Igual na década de 70, 80, a frase forte era assim, Jesus é a resposta. Aí um dia alguém escreveu no muro assim, Jesus é a resposta. E alguém pôs embaixo assim, qual é a pergunta? Então, essa é a grande questão. Né? O conceito bíblico não é mais o que era há 40 anos atrás. A pesquisa aponta que a geração de hoje ela é ignorante em duas áreas, Bíblia e ética. Então, você tem que quase que catequizar, pegar do zero, para poder levar a pessoa a entender o valor da cruz. E é difícil porque você tem em torno de você, quando eu falo em torno, a mídia, né, de um modo geral, e aí vai rede social e a televisão e tudo mais, um evangelho muito difuso, onde se oferece bênçãos demais da conta, muito resultado e pouco compromisso. Então a pessoa, quando chega a aportar numa igreja, ela vem cheia de expectativa de curto prazo, não é? Como se fosse um fast food. Eu entro e quero agora. Se demorar, não serve. Então, o desafio é esse, levar o evangelho no seu conceito mesmo original, na sua essência, para uma população que não tem a ver com essas coisas e é praticamente... o evangelho é uma coisa alienígena a esse povo. Verdade. E fora o preconceito que as pessoas têm de achar que cristão evangélico é gente de esquina, é de pouco intelecto, não tem razão e não pensa e tudo mais. Bacana. Né? Senhor pastor. Eu concordo com o pastor Luiz Fernando e, assim, para ratificar o que ele está falando, eu acredito que nós estamos vivendo dias de muita informação e pouca formação. Então, as pessoas hoje têm muita informação nas mídias o tempo todo, mas elas, ao mesmo tempo que elas têm informação, elas não valorizam as informações. Antigamente, a pessoa, quando ouvia o evangelho, ela ficava impressionada porque ela nunca tinha ouvido textos bíblicos. Às vezes ela se dizia cristã, mas não sabia nada da Bíblia. Então, quando alguém chegava, lia um texto bíblico para a pessoa ficava impressionada com aquele texto, o Espírito Santo tocava naquela pessoa e entregava a vida para o Senhor. Hoje, a pessoa está lendo texto bíblico o tempo todo, nas redes sociais, na televisão, programas evangélicos de todo tipo e programas em geral. Então, as pessoas hoje já não impressionam mais com as informações, porque o que não falta hoje é informação. Verdade. Mas a formação que eu gostaria de falar é mais que uma formação acadêmica. É a formação espiritual. Espiritualizando aquilo que nós estamos falando, a pessoa muitas vezes ela não abre o coração para ouvir o que a palavra traz, porque em Romanos está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Antigamente pregava a palavra, a fé vinha, a pessoa entregava a vida para o Senhor. Agora prega a palavra, mas a pessoa não abre o coração para ouvir, porque ela não se sente mais impactada como antigamente. O Espírito Santo fala, mas ela está com o ouvido fechado. Então, o nosso grande desafio hoje é levar essa pessoa a perceber que o evangelho que nós anunciamos não é o evangelho de informação, mas é o evangelho que traz nova vida para a pessoa.
É o Evangelho que continua transformando. O Evangelho que continua sendo de Cristo, que é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. E tem um ponto importante na sua fala, é o seguinte: havia um consenso geral na sociedade que a Bíblia era a palavra de Deus. Hoje esse consenso está diluído, ok? Nós temos muita informação de líderes espiritualistas orientais e tudo mais. Então, quando você fala que a Bíblia fala isso, não tem muito significado mais, né? A gente tem que tentar trabalhar essa questão até da defesa da fé num contexto onde a verdade ela está totalmente diluída. O senhor falou de década de 70, então eu imagino que o senhor tem bastante tempo de ministério, de conversão, né? Pô, me chamou aqui de adolescente. Não. Adolescente. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, vai ser boa. Mas... Quando eu nasci, ele era pastor já. Aí, tá vendo? Tô brincando. Aí, tá vendo? Quando eu nasci em Cristo. Aí melhorou, né? Quando eu converti. Ajudou, né? Hoje, e esse é um desafio, não só essa velocidade da informação, esse excesso de informação que acaba confundindo no final. Eu vejo que não só para a gente ganhar essas pessoas para Jesus, mas eu gostaria de saber se vocês acham que isso tenha, de certa forma, atrapalhado até os que estão dentro da igreja. Leandro, Porque a gente fala hoje assim, gente, o dízimo é assim, assim, assado, mas levanta um e fala assim, eu vi um vídeo no YouTube, ou blog de fulano de tal, que não é bem assim. De que forma que vocês lidam com isso? A gente, como pastores, nós não temos a ilusão que as pessoas que vão nos ouvir no domingo, ou na sexta, na terça, o que for, elas estão ali com a mente limpa, não é? Elas não estão totalmente contaminadas. Verdade. De tudo quanto é forma, de todos os lados possíveis. De informação. Isso. Então, ao invés dessas pessoas procurarem conferir na Bíblia se a palavra do pastor Mário procede, ela vai numa fonte externa para dizer, eu ouvi lá, não bate muito bem com a dele, não. É mais fácil, né? É mais fácil. Então, essa busca pelo conteúdo, pela formação, ela sofre muito. Porque se você pegar, por exemplo, a internet é terra de ninguém, não é? Ali cabe tudo. Então, as pessoas estão falando. Tem muita revelação e muito revelamento. Tem muita interpretação e tem muita interpretação a seu bel prazer. Particular interpretação, com interesses. Verdade. Que é o que mais existe. Você ia comentar algo? O nosso grande desafio que eu vejo não é criar um método, uma estratégia, mas é o contrário. É parar de criar método, na minha opinião, estratégia, e voltar à simplicidade do Evangelho. Então, quando você falou aí de que não funciona mais culto ao ar livre nas praças, eu tenho dúvida. E eu tenho sentido muito, assim, talvez, o desejo de voltar a fazer isso, porque talvez isso aí traz um impacto mais forte do que a gente fazer um site aí complicado e criar uma música na igreja com fumaça de gelo e deixa de ter o poder do Espírito Santo. Isso muitas é um fato. vezes. A geração de hoje, na fala que teve o Carl Henry, ele fala que o Espírito Santo é o Deus desconhecido. Então nós temos muita insinuação que é do Espírito Santo, mas que no fundo não passa de insinuação. Por exemplo, o líder termina o culto e fala assim, eu profetizo uma semana de bênção para você. Ele não profetizou nada. Ele deseja uma semana de bênção para você. Ponto final. Profecia é outra coisa, bem distinta. Então, essas... né? Que parece que não são nada, mas é tudo. Agora, nós passamos muito sério isso. Um momento muito crítico, porque hoje nós estamos perdendo o senso de comunidade e as pessoas, ao invés de serem participantes de uma comunidade, elas estão conectadas. Verdade. E a conexão, ela é muito subjetiva, porque, por exemplo, nós estamos conectados pela internet, no Facebook, mas o pastor fez uma crítica a uma postagem que eu fiz, eu corto ele. Ok? Eu cancelo isso. São muito superficiais, né? Muito fluido. E sem contar que hoje é uma tendência, né? De igrejas que não têm aquela sede fixa. Então, reúne no teatro, reúne no cinema.
tudo bem. Mas existem já igrejas virtuais. Sim. Né? Que existe ali, entra ali num grupo e ali, pá, mas não há aquele contato, não. Como eu disse em alguns programas aí para trás, que é importante, muitas pessoas têm deixado de congregar por causa de problemas com o próximo, mas que são, entre aspas, problemas que Deus está usando ali até mesmo para forjar o nosso caráter, para nos desafiar, para nos ensinar a ceder e tal. E as redes sociais, elas vêm fragilizando muito. Ela fragmenta essa coisa. Isso, é o que aquela máxima, né, que sempre falam, aproxima os que estão longe, mas nos distancia dos que estão tão próximos. Fica uma congregação virtual. Justamente. E isso não existe. Como nós estamos conectados e não em comunidade, eu tenho dificuldade de manter laços de relacionamento com o meu próximo, porque está próximo. É verdade. Eu não consigo verticalizar isso. Oi, acabou. Eu costumo falar muito com os meus discípulos lá na igreja, o meu pastor ensina muito isso, o seguinte, geralmente a gente pergunta, olha, você visitou fulano? Não, tá tudo certo, eu mandei um WhatsApp para ele. O WhatsApp não é visita, o WhatsApp não é. Pode ser, gente, está tudo bem? Está tudo bem. Mas isso não substitui, né? Fica até a dica para você que é líder aí. É claro que a gente precisa utilizar dessas ferramentas, né? Mas não substitui, né? Eu costumo dizer que em dias de WhatsApp, uma ligação é quase uma declaração de amor, né? Porque a pessoa te ligar é porque realmente ela precisa. Mas quanto mais esse contato pessoal, né? Hoje muitas pessoas aconselhando por WhatsApp e aí a pessoa lê de uma forma que o emissor não quis dizer daquela forma e gera um conflito, né? Um texto numa rede social, ele pode gerar 1000 interpretações. Agora, olhando no rosto do sujeito, você sente o clima, sente a expressão facial dele, a intensidade de voz dele, não é? E é um diálogo de pergunta e resposta. No virtual não existe isso também direito. Não. Porque logo um fica ofendido, um fica com raiva, e entra outro, outro boi na linha. E a gente está falando de algo que acontece em toda a sociedade, mas que reflete muito dentro das igrejas, né? Sim. Então a gente tem que tomar esse cuidado com deixar de congregar, com o excesso de comunicação virtual. Às vezes a pessoa conversa tanto ali pela internet, mas quando entra na igreja é no máximo um paz do Senhor, no máximo Deus abençoe. Onde está aquele negócio gostoso de antigamente, eu tenho um certo tempo de evangelho, de você fazer um culto no lar, de você comer junto com a pessoa, que era o que Jesus fazia, né? Jesus estava na casa das pessoas, de repente dormir, de fazer um acampamento, e isso tem se extinguido, né? A igreja por excelência, o evangelho por excelência, é uma mensagem de contato, não é? É contato mesmo. E quando a Bíblia fala que pelo amor o cristão é conhecido, amor não é só um sentimento. Sim. Não é? Amor é uma doação voluntária e um ato de querer fazer o bem do outro mesmo lá. Então, a igreja tem a resposta para isso, para essa coisa superficial. Jesus, ele tocava nas pessoas. Perfeitamente. Né? E hoje a gente vê que muitos pastores não têm aquele cheiro de ovelha, né? Não. Tem ali, saiu do púlpito, já pega ali o carro por trás e tal. E pronto. E perdeu aquele negócio. Gente, o senhor falou de repente, voltar para algumas práticas antigas e que eu acho que são tão importantes como, por exemplo, o pastor ficar na porta da igreja. É claro que dependendo do contexto, não tem jeito. Pastor Márcio não vai ficar lá na porta, tadinho, 5.000 pessoas cumprimentando ele. Imagino que ele não fique. Mas aquele negócio gostoso... Agora, só te interromper. Teve um pastor batista no Brasil que tinha 5.000 membros na igreja dele, ok? E ele conhecia todos pelo nome. E eu acho tão interessante, para a gente finalizar esse bloco, naquele contexto daquela passagem onde Jesus ele fica ali e aí os discípulos vão para o mar com o barco e depois Jesus encontra com eles caminhando sobre as águas. Eu acho tão interessante, e eu tenho uma pregação sobre isso, que fala lá, enquanto Jesus despedia das multidões. Eu imagino, pastores, Jesus abaixando, abraçando uma criança, dá um abraço num rapaz, pega na mão do outro, dá um beijo no outro. E às vezes os discípulos estavam tão apressados, tão acelerados, tão ocupados com os afazeres, que são legítimos,
mas que deixaram de lado o que era mais importante, que é esse contato, olho no olho, né? Musiquinha no ar quer dizer que o nosso bloco está acabando. Segura a onda aí, 1 minutinho, bate-papo, volta já. O programa Bate-Papo está de volta, eu sou o pastor Leandro Jarrel. Estamos recebendo aqui hoje, né, para reapresentá-los, você que está chegando agora ao nosso programa, pastor Luiz Fernando, que é pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, aqui em Belo Horizonte, e o pastor Mário Lima, lembrei do sobrenome, esqueci o nome. Pastor Mário Lima, que é pastor da Igreja Batista aqui na Savassi, que também é um bairro aqui de Belo Horizonte. Pastores, a gente estava falando sobre esses contatos, sobre relacionamentos, né, que estão se perdendo, estão ficando fragilizados. Isso tem se refletido dentro das igrejas. Um dos maiores tipos de conflitos que a gente precisa resolver dentro da igreja é justamente relacionamentos, né? Seja marido com mulher, pai com filho, irmão com irmão. E a gente vê como que Jesus, ele se dedicava tanto a essa questão do relacionamento, mas, por outro lado, como que as pessoas têm tido tanta dificuldade de manter, né? A gente conhece pessoas que têm 30, 40 anos de amizade, tem aquele contato ainda. Meus avós fizeram 60 anos de casamento, mas hoje parece que tudo, da mesma forma que se tira uma foto e já posta e já está no ar. Antigamente a gente tirava uma foto, tinha que esperar as férias acabar para revelar, para esperar mais uma semana para pegar, metade queimou, metade ficou feia, 2 salvaram. Então hoje a gente está nessa velocidade muito grande. Vocês concordam comigo que, infelizmente, apesar de nós cristãos sermos conhecidos teoricamente pelo amor, dentro das igrejas esses relacionamentos estão mais fragilizados também? A gente tem o seguinte, a igreja ela é um reflexo da minha vida no privado, ou seja, em família. Em família, as relações estão deterioradas, ok? Nós temos, por exemplo, hoje, filhos que são reféns do seu quarto. Verdade. Fechou a porta e ninguém entra. Então, uma bênção que Deus deu para essa mesa foi a mesa de jantar. E que hoje... Eu sento ali, converso... Nem tem mais, né? Não tem. Antigamente se sentava para assistir televisão junto. Perfeito. Hoje cada um tem o seu quarto. Hoje não. Então, o que isso leva? Leva que eu trago isso para a igreja. Se eu estou fragmentado aqui, também aqui eu fragmento. Então, essa coisa diluída, ela tem que ser, para ser invertido isso, é um esforço muito grande, porque eu preciso me refazer lá atrás. Eu preciso de resgatar de novo os meus filhos, o papo com a minha mulher, e abolir algumas coisas, pegar o tablet e afastar, o celular também afastar um bocado, a televisão. Nós vamos hoje só conversar. Eu acho que, por exemplo, um jejum bacana de fazer é de mídia social. Um dia por semana, ninguém mexe com isso. Vamos nós aqui. Porque isso traz a proximidade na igreja, não é? Como tudo é feito muito rapidamente, as relações começam e terminam muito rapidamente também, não é? E nós não sentimos falta. Mas o que acontece? Somos a geração mais solitária do planeta. Sim. Ok? E sem querer ser cafona, nem piegas, mas pegando a palavra que você falou, amor, é o que está faltando na igreja, na família, na sociedade, é exatamente amor pelo outro. Eu acredito que o ser humano nunca se tornou tão egoísta quanto agora. Sim. E está escrito na Bíblia que o amor se esfriaria nos últimos dias. Sim. Então nós cremos também que nós estamos vivendo dias da volta do Senhor. Esses são os últimos dias que a gente refere, que a Bíblia refere. Nesses últimos dias, portanto, as coisas estão ficando descartáveis, estão ficando sem valor. Exatamente por isso que o conhecimento está se multiplicando. É verdade. Quanto mais informação, menos formação, que é o amor de Deus em nós. E é interessante. E tem uma coisa importante também, a pressa, que o pastor está falando aqui, ela tornou uma coisa comum para a gente. Tudo é pressa. Nós não temos paciência, por exemplo, chegar no restaurante à la carte e esperar o prato chegar. Eu prefiro num fast food ou num self-service. Né? Essa pressa está quebrando a estrutura do ser humano. Jung, que foi um psicólogo, ele dizia o seguinte: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Ou seja, eu preciso correr
para fazer as coisas. Por exemplo, nós sabemos que temos que dar pelo menos 25 mastigadas numa colher de comida para que a digestão se processe normalmente. Eu tive na igreja um irmão que mexia na área de saúde, que ele dizia assim, dê as 25 mastigadas em suas garfadas de comida e você não vai terminar o prato, vai sobrar comida. Mas nós estamos com tanta pressa que eu ponho o garfo na boca com a comida, dou 7 mastigadas e inteiro o resto com água ou com Coca-Cola. No final, eu estou aqui de comida e líquido porque eu tinha pressa. A pressa sempre vai ser prejudicial, Perfeitamente. Né? Até nessa questão da saúde, né? Tudo. Então, nós precisamos aquietar o coração um bocado e deixar que a pressa seja para as coisas importantes. E essa pressa vem... Eu gosto muito de filosofar sobre essas coisas. Essa pressa vem muito porque nós vivemos numa sociedade que é mais focada nos resultados do que nos processos, né? E isso vem para o meio cristão. As pessoas querem ter o resultado que Abraão teve, querem ter o resultado que Davi teve, querem ter o resultado que os pastores, né, que estão há anos no ministério tiveram, mas não querem passar por aquele processo. E a gente vê isso na sociedade, por exemplo. Hoje, muitos dos homens querem ter um porte físico, querem ser forte. Mas para isso é 4 anos de academia, 5 anos de academia, é dieta, é uma série de coisas. Mas como não se tem essa paciência mais, o que acontece? Parte para as bombas, né? Aplicam substâncias e tal, que tem um resultado rápido, mas que é muito prejudicial. Hoje a gente vê, não entrando no mérito, né? Mas hoje a gente vê muitas mulheres e até homens também que querem, de repente, emagrecer e tal, mudar um pouco o seu porte físico, que em vez de fazer uma dieta, em vez de entrar numa academia, em vez de buscar as formas naturais, o que fazem? Fazem também cirurgias e tal, que acabam prejudicando. A gente está muito focado nessa questão estética por causa dos resultados. E isso tem feito com que as coisas... A gente vê no contexto eclesiástico também muitas pessoas sendo consagradas fora do tempo, com pressa, pessoas que são neófitas, né? Já exercendo liderança, e a gente está sempre nessa correria. E aí, mas onde que isso vai parar, né? Será que isso está sendo... está trazendo benefício, isso está sendo ruim? No curto prazo, você fica encantado. Sim. No longo prazo, você colhe o desastre. Verdade. Ok? Por quê? Porque a gente, por exemplo, hoje, nós não temos as pessoas pensando no médio e longo prazo, só no curto prazo. Verdade. E no curto prazo, eu preciso julgar tudo que eu tenho agora, porque parece que amanhã eu não vou ter mais vida. Então, você pega, por exemplo, os nossos jovens, estão mergulhados em emoções extremas, adrenalina lá em cima, paixões alucinantes, que quando são rompidas, levam o cara a matar a menina. Então, por quê? Porque estão vivendo a vida pré-marital, como se fosse marido e mulher, sem a estrutura para suportar, por exemplo, um rompimento. Né? Aí, essa pressa, ela leva ao quê? À imperfeição, a não qualidade, não é? E alguém já disse o seguinte, que a intimidade com Deus, particularmente, não se faz às pressas. E outro dia eu li uma frase atribuída a Billy Graham, não sei se é dele, ele que diz o seguinte, ajoelhe e ore até sair dali amigo de Deus, ou íntimo de Deus. Não se faz isso às pressas, ok? Nós temos, por exemplo, com os discípulos andaram com Cristo 3 anos, e mesmo assim tiveram que aprender muito depois. Não é? Então, essa pressa é a marca atual. A tecnologia, ela foi assim, aceita com muita assim, empolgação, porque teoricamente ela daria tempo de sobra para que nós tivéssemos mais lazer. Mas viramos escravos dela. Verdade. Ok? Você, por exemplo... Quantas vezes no banco eu saí de férias e o celular nunca parava. A operação X, não sei o que eu faço, blá, 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 e tal. Quer dizer, então um dia eu desliguei, falei, agora eu estou de férias, eu não posso levar esse negócio comigo. Por quê? Porque trouxe uma certa submissão à tecnologia que é muito rápida e é muito online, está tudo no tempo real. Porque, na verdade, nós estamos falando de conexão ilusória. Está todo mundo vivendo uma ilusão.
Por exemplo, você falou que vai para a bomba porque não quer fazer exercício. Então tem muita bomba na igreja, Sim. tem muita bomba na vida cristã, tem muita gente indo para a cirurgia porque não quer fazer a dieta, não quer jejuar, não quer orar, então vai para a cirurgia. E isso traz consequências trágicas para a vida da pessoa. Só fazendo uma analogia dentro do que você está falando, hoje a gente vê muitas pessoas, não é julgando também, claro, mas, por exemplo, existe uma igrejinha ali e tal, que tem a profeta lá, que tem várias revelações, ok. Tem gente que sai de longe para ir lá para escutar uma revelação. Mas por quê? Porque ali é mais rápido, né? Por que ela não põe o joelho no chão, né? E não vai buscar de Deus? Então, da mesma forma que a gente vai numa rede de fast food se alimentar rapidamente, a gente quer ir numa profeta receber uma profecia para a gente não precisar de orar e jejuar. E jejuar. A gente pergunta um pastor se tal coisa é pecado, porque a gente não quer abrir a Bíblia e descobrir isso, e aí a gente vive da mesma forma que os nossos relacionamentos com o outro estão cada vez mais superficiais, o nosso relacionamento com Deus está cada vez mais superficial, e a gente no meio de tudo isso, né? Então é preciso, gente, a gente voltar às origens, como o senhor disse lá no começo, fazer algumas coisas como eram antigamente. Sabe por quê? Antigamente, né, quem é mais novo está assistindo aí, quem é mais velho, mais experiente, jovem há mais tempo, né, vai se lembrar, a gente não tinha um WhatsApp, mas a gente era feliz do mesmo jeito, a gente não tinha tantas tecnologias e as coisas funcionavam, né? É claro que vem para ajudar, mas desde que a gente não se torne escravo. E as igrejas eram menos cheias, mas as pessoas eram mais crentes. Justamente. E mais próximas. Porque hoje é muito fácil ser crente. Você vai lá, recebe uma palavra, bate o cartão, tem uma semana abençoada, você sai dali bem, semana que vem eu volto de novo. Por exemplo, a gente teve essa tragédia em Brumadinho lá. Não é? Eu não soube de muita igreja evangélica que ali abriu o templo para acolher quem estava precisando, lá e tal. Eu soube da Convenção Batista Brasileira, que comprou máquina de lavar, tal. A igreja tinha que estar muito dentro desse processo. Porque numa crise dessa, onde toda a estrutura é perdida e a dor é enorme, cadê o consolo de um ombro amigo? Muitas vezes o consolo está lá no Facebook. Luto por Brumadinho. Ore por Brumadinho. Mas será que a gente está orando mesmo? Não, e fica nisso. Fica só um discurso virtual. Curtindo, compartilhando. E isso, gente, a vida se tornou compartilhar. Isso não muda a história de ninguém. Não compartilhar ao vivo. Eu falar Jesus te ama, ou então eu postar uma foto lá e tal, não vai fazer o efeito do que eu pegar minhas pernas, subir lá no morro e abraçar uma pessoa. Chorar com ela. E detalhe, abraçar sem tirar selfie. Porque hoje em dia é o seguinte, vai lá no mendigo, dá um abracinho nele, pá, tirou a foto. E fica olhando quantas curtidas vai ter. Para ser admirado. Esses atos concretos está faltando para a gente. Não é? Essa coisa mais sólida de demonstrar o amor na prática mesmo. Na prática. Jesus falou para dar uma oferta, não deixar a outra mão ver o que está dando, né? Hoje ele falaria, não posta no Facebook. Não posta. É interessante dentro disso que nós estamos falando, que uma jovem, na época ela tinha uns 13, 14 anos, e ela é filha de missionários senegaleses, e ela nasceu lá no Senegal e tal. Missionários brasileiros, mas ela nasceu no Senegal. E ela falou assim, Leandro, eu não entendo vocês brasileiros. Vocês postam no Facebook sobre Jesus, vocês postam versículo no Facebook, vocês fazem tatuagem de Jesus na pele, mas vocês não têm Jesus no coração. Quando ela falou isso, eu falei assim, eu sempre falo isso tem anos, porque eu me senti até mesmo envergonhado e preocupado, né? Porque antigamente a gente via aquelas pessoas que às vezes nem sabiam falar direito, mas que tinham uma convicção, mas que tinham uma maturidade, que tinham uma autoridade na fé. Eram respeitados. Hoje as pessoas saem aí, é muito fácil, todo mundo tem um celular na mão, que tem a Bíblia. Uma vez eu fiz uma postagem, né, no contexto da minha igreja, que eu ia cobrar os jovens da igreja com a Bíblia de papel. E na época eu estava daquela série, né? La Casa de Papel. Eu brinquei que a Bíblia mesmo é La Bíblia de papel.
E aí eu fui criticado. Fui criticado porque não, hoje em dia o negócio é tecnológico. Ok, gente, você lê aqui, lê no papel, é a mesma coisa. Mas será que essas pessoas não estão com vergonha de ter a Bíblia na mão? E é interessante, uma certa vez, eu sempre falo isso, uma vez eu estava indo para o Carisma, né, fazia o seminário no Carisma, entrei no elevador com minha Biblinha na mão. E aí a pessoa do elevador chegou e falou assim, você é irmão? Eu falei assim, sou. Você é meu irmão? Ele falou assim, eu era. Eu estou desviado. E ali, durante o trajeto do elevador, eu falei, olha, volta para a casa de Deus, parará, pororô, resolvi, fui embora. Não sei o que deu nisso. Mas se eu não tivesse com a Bíblia na mão, os senhores concordam comigo? Claro. Eu tenho 31 anos, mas às vezes eu acho que eu sou um pouco radical com relação a isso. Não, se a gente pegar, por exemplo, a história da igreja, o que muitos cristãos ricos faziam no início da igreja? Eles colocavam afresco nas paredes e convidava o vizinho para ir participar de um jantar. E quando o cara entrava na casa do sujeito, via aquele... Pintura. Que é isso aqui? Ele usava aquilo como motivo de evangelismo. Ok? E isso que a gente tem que perceber. Até isso eles usavam. E ainda tem outro detalhe. Eu não acredito que uma pessoa com a Bíblia na mão, ela vai revidar um xingamento. Ela está com a Bíblia. Ela vai pensar duas vezes, eu sou crente. Mas se ela está com o celular, ela esquece que é crente. Então, até para nós mesmos, a Bíblia nos ajuda a ser crente. Verdade. Por isso que Jesus falou que a gente deve andar de 2 em 2, pelo menos com a Bíblia. Se você não está com ninguém, pelo menos com a palavra de Deus. E tem uma coisa importante, né? Se a igreja, de modo geral, se debruçasse sobre a Bíblia, ela iria se sentir muito mais incomodada do que está. Com certeza. Porque a palavra incomoda. Né? Tiago chega a usar a figura de linguagem que a Bíblia é o espelho que reflete a nossa imagem. E quem tem o costume de ler a Bíblia descobre que não tem livro igual esse. E é interessante que a palavra fala de meditar na palavra. Né? Ou seja, a gente precisa ter o nosso devocional, a gente precisa, é algo que a maioria dos evangélicos tem uma cultura errada, que é de não investir no conhecimento. Uma certa feita na igreja, a gente foi dar um curso lá, que o livro custava R$20. Tiveram reclamações para não comprar o livro de R$20. Perguntaram se podia xerocar o livro de R$20. Eu perguntei para um cara que fazia o direito. Quanto que é uma pizza? Perguntei assim, você faz direito, quanto que é o livro aí do direito? R$200. Mas a palavra de Deus a gente não quer investir. Então, muitas vezes, olha, estou me olhando na televisão ali para ver se está mostrando. A gente tem o celular aqui e o nosso devocional, ele se limita a... Tem um aplicativo que manda um versículo. Você lê o versículo, pronto, acabou. Isso é devocional? Isso é meditar? Né? De jeito nenhum. Senão acaba virando algo religioso. Todos os dias eu faço a minha reza, todos os dias eu leio o meu versículo e Deus vai me proteger. Não é isso. Tiago, quando fala que a Bíblia ela é o espelho, porque ela reflete a condição da gente. E ninguém se olha no espelho para ver que tem defeito sem corrigir. Mas como eu não quero ser confrontado com algo que vai exigir mudança, eu não me contemplo no espelho da Bíblia. Verdade. É mais cômodo eu pegar uma pílulazinha que vem pelo celular e dar um glória a Deus, um flyerzinho que chegou lá para mim e tal. E satisfez, né? Aquele negócio bem rapidinho, como se fosse uma pílula e pronto. Mas é por isso que as pessoas hoje estão raquíticas na fé. Perfeito. Estão desnutridas na fé. Porque fica só na pílulazinha, mas não recebe aquele alimento sólido. Eu costumo dizer que o cristão hoje é assim, a vida espirra e ele pega pneumonia. Não suporta nada. Se uma crise bate forte, ele não tem estrutura para aguentar. E voltando para aquele começo do programa, e é por isso que às vezes a pessoa ela vê um videozinho no YouTube que não tem fundamento nenhum e a pessoa fica com crise de fé. A pessoa, tem gente que às vezes a empresa passa por um pequeno probleminha, a pessoa some da igreja. A gente fala, gente, onde está a fé da pessoa? A fé vem pelo ouvir a palavra, a pessoa não ouve a palavra, não lê a Bíblia. Quando está na igreja, está no celular. Eu costumo dizer que o melhor diurético que existe na face da terra é a hora da palavra. As pessoas vão na igreja, as pessoas vão para a igreja, fica morcegando na porta da igreja, fica 10 pessoas em volta do diácono, conversando lá,
em vez de entrar para o diaconato para trabalhar, não. E aí, gente, a gente vê o resultado aí na prática, né? Estou meio revoltado hoje. Com calma. Com calma. Ireis, mas não pequeis. E aí acredita em qualquer fake news. Qualquer fake Eu ia falar fake news. E sai ainda pior, sai distribuindo, né? Multiplica. Ainda sai multiplicando. Gente, 1 minuto para terminar o programa. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Igualmente. Muito obrigado, pastor Mário, pastor Luiz. Manda um abraço lá para a igreja de vocês. Se você quiser manter o contato, pode me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @leandrojarrel, JAHEL. Programa Bate-Papo de hoje fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta nesse mesmo horário aqui na Rede Super. Deus te abençoe. Um excelente dia para você. Até mais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.